Graça e paz, amadas irmãs, que alegria estar com vocês em mais essa tarde, tarde de oração, tarde de intercessão, tarde de louvor e tarde de gratidão, junto ao nosso Deus e Pai, que nos criou, que nos salvou. Nós estaremos nessa tarde meditando num texto que se encontra lá no primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, nós te louvamos por mais essa tarde, tarde de comunhão, tarde de intercessão. Deus, tarde que nós desejamos a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas, trazendo conhecimento, falando ao nosso coração. E nós pedimos mesmo que Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar, de falar conosco, de trazer à nossa mente, ó Deus, todo o conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala que todos nós somos pecadores, mas que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como filhos de Deus, nós precisamos ter coragem para confessar os nossos pecados. Nós precisamos estar fazendo uma avaliação honesta da nossa vida e confessando os nossos pecados. Nós queremos caminhar no caminho da justiça, no caminho da santidade, e para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. É um princípio, se encontra na palavra de Deus, né? Nós precisamos aprender, né, de todo o nosso coração confessar os nossos pecados. Muitas vezes nós falhamos e nós ficamos horas diante da presença de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, mas muitas vezes nós não os confessamos. Muitas vezes nós ofendemos pessoas, nós maltratamos, nós mentimos, nós fazemos coisas e ao invés de nós irmos até o nosso irmão, confessar o nosso pecado para ele, nós vamos lá e pedimos perdão. Só pedimos perdão. E então a palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados. Para que eu tenho que confessar pecado? Eu tenho que confessar pecado para me ser transformada, para me ser curada. Lá em Tiago, Tiago vai falar: confessai os pecados uns aos outros para ser descurado. Então, a confissão de pecado, ela traz na minha vida transformação e ela traz na minha vida cura. Quando eu confesso pecado, quando eu me coloco na posição de pecador, eu estou dizendo para o outro assim: você também pode falhar comigo, porque eu também falho. Você também pode pecar comigo, porque eu também peco. Eu sei como tratar pecado. Eu trato pecado perdoando pecado. A palavra de Deus lá em Hebreus 10:16, vou estar lendo com as irmãs, Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Então esse texto, irmãos, está falando que todos os meus pecados já foram perdoados. Eu não confesso pecado para ser perdoada. Eu confesso pecado para me ser transformada. Lá na cruz, Jesus perdoou todos os meus pecados. Aqueles no qual eu já arrependi, aqueles que eu ainda não arrependi, aqueles que eu ainda nem pequei. Todos os meus pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Eu não vivo mais sobre a maldição do pecado na minha vida, mas muito pelo contrário. Todos os meus pecados foram perdoados. E porque todos os meus pecados foram perdoados, isso gera em mim o arrependimento.
Por eu ter sido perdoada, eu arrependo. Eu não arrependo e recebo perdão. Eu recebo perdão e eu arrependo. E assim também, de igual modo, eu preciso proceder com aqueles que pecam contra a minha vida. Assim também eu preciso proceder com aqueles que falham, com aqueles que traem, com aqueles que são injustos, com aqueles que são desleal, com aqueles que são infiel. Eu preciso também aprender de Cristo a perdoar. Para quê? Para que esse perdão possa gerar no coração daquela pessoa arrependimento. Muitas vezes nós pensamos que a pessoa ela só merece o perdão se ela arrepender daquilo que ela fez. Não, se ela não arrepender, eu não vou perdoar. E Jesus, ele nos perdoou antes mesmo de arrependermos, porque ele nos perdoou, ele gera em nós o fruto de arrependimento. E assim também nós precisamos perdoar para que isso possa gerar no coração do outro o arrependimento. Então, que nós possamos nessa tarde aprender a pedir para o Senhor na nossa oração, na nossa intercessão: Senhor, eu quero aprender a confessar pecado, para que eu possa ser transformado. Muitas vezes aquilo que tem dado origem ao meu pecado, eu não tenho conhecimento. Então eu fico batalhando, eu fico lutando, querendo tratar o pecado, e eu não trato a origem do pecado. Então eu estou querendo cortar galhos, quando eu deveria cortar a raiz. E onde está a raiz desse pecado? Se eu não corto a raiz, ele vai ficar brotando no meu coração. Eu corto o pecado, ele brota de novo. Eu corto o pecado, ele brota de novo. Então eu preciso cortar, eu preciso achar a raiz desse pecado. E nós sabemos que a raiz do pecado ela está na iniquidade do nosso coração. É a iniquidade que faz com que nós demos a luz ao pecado. Que iniquidade tem gerado o meu pecado? Inveja, medo, mentira, preguiça, vaidade, orgulho, soberba, glutonaria. Que tipo de iniquidade tem gerado o meu pecado? Então eu preciso estar atenta, eu preciso descobrir, eu preciso cortar pela raiz, eu preciso confessar diante de Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Uma parábola que Jesus conta a respeito de 2 filhos, a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, Jesus vai contar a respeito do filho mais novo e do filho mais velho. O filho mais novo, ele pede a herança para o pai: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E a Bíblia conta que ele vai embora, que ele gasta todos os seus bens de forma inadequada. E ali naquela cidade onde ele está, vem uma grande fome, ele começa a passar fome, ele começa ali a trabalhar para um homem, cuidar de porcos, ele sente vontade de comer ali a comida dos porcos, tamanha fome que ele estava. E aí ele lembra no coração dele que na casa do pai dele é justiça. E aí ele resolve voltar. E aí no caminho ele vai ensaiando ali uma confissão. Ele vai ensaiando uma confissão. Ele fala assim: eu vou chegar diante do meu pai, vou falar para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus. E aí a Bíblia diz que aquele filho vem pelo caminho e o pai já está ali à espera dele. E quando aquele filho, cheio de presunção, vai pecar de novo, vai falar para o pai o que o pai tem que fazer para ele, quando ele começa a confissão dele, falando assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompe ele. O pai não deixa ele continuar presunçoso. Por quê? Porque ele voltou, porque ele sabia que na casa do pai havia justiça.
E ele vai falar para o pai como que o pai tem que tratar ele. E aí o pai interrompe ele, o pai manda vir ali, manda os servos dele vir, colocar um anel no dedo dele, colocar roupas de filho nele. Presunção, raiz da iniquidade ainda existia no coração daquele filho, mas o pai não deixou ele continuar pecando. Quando ele começou a confessar o pecado, o pai interrompeu ele. Você só tem que confessar pecado. Quem exerce a justiça sou eu. Eu é que sei o que tem que fazer. Eu é que sei o que tem que fazer. O outro filho, o filho mais velho, quando vê a atitude do pai, começa a ficar indignado. Porque ele acha que ele fez tudo certo, e porque ele tinha feito tudo certo, ele tinha que ter sido tratado de forma diferente. Que pecado é esse? Orgulho, soberba, inveja, vaidade, avareza. Precisamos analisar aquilo que está ali enraizado dentro de nós, para que nós possamos ali podar, cortar essa raiz para que ela não continue brotando. O nosso Deus é Deus de justiça. Quando nós confessamos os nossos pecados, Pai, eu estou nas tuas mãos. Errei, eu pequei contra ti. Exerce a justiça sobre mim. E esse Deus que é justo, nós não temos que impor condição. Quando a gente ofende alguém, muitas vezes a gente vai pedir perdão porque a gente quer que as coisas voltem a ser como era. A gente quer impor condição para a pessoa que nós estamos pedindo perdão. Então, muitas vezes nós não estamos arrependidos. Nós vamos lá pedir perdão porque a gente quer consertar o erro. A gente quer impor condição para o outro. A gente quer falar para o outro como que o outro tem que fazer agora. Agora que eu te pedi perdão, você tem que agir assim. Não. Quem confessa, quem arrepende, deixa a sua vida na mão do outro. Eu errei, eu pequei. Não sou digno mais de andar, de ter essa amizade, de ter esse relacionamento, porque eu errei. E eu vou deixar na mão do outro, para que ele exerça a justiça. E o nosso Deus vai intervir sobre nós, trazendo justiça, trazendo graça. Então, eu arrependo porque eu fui perdoada. Eu perdoo porque eu sei como tratar pecado, perdoando. Que o Senhor te abençoe, que você não seja aí envolvido por falta de perdão na sua vida, esperando que o outro se arrependa do mal que fez contra você. Apenas perdoa. Porque é perdoando que se é perdoado. É confessando que Deus exerce justiça sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe nessa tarde. Que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. Que nós possamos estar pedindo mesmo para o Senhor vir sobre nós, nos ensinando a confessar os nossos pecados, nos ensinando a cortar o nosso pecado pela raiz, para que ele não possa ficar brotando na nossa vida. Um forte abraço para você e até o próximo.